vetorial, tá? Mas vou reforçar para aquelas pessoas que talvez não estavam. Mas um espaço vetorial é um conjunto, primeiro um conjunto, sapato, planetas, seres humanos, um conjunto. Não vazio, quer dizer, tem pelo menos elementos, né? E na qual você pode, deveria ter duas operações, tá? Uma operação chamada de soma, né? Você pega um elemento desse conjunto e soma com outro elemento desse conjunto e te dá um elemento do próprio conjunto, tá? Isso que está escrito aqui, tá? Uma operação, ok? Que associa a soma de dois vetores e associa um outro vetor que está dentro do conjunto. E a multiplicação por escalar, você pega um número real, ok? Multiplica por um vetor, esse resultado vai dar outro vetor dentro do conjunto. Tá? Então, cada detalhe aqui é importante, tá? Ok? E ainda mais, tem que satisfazer essas 8 propriedades que a gente tem aqui. Quer dizer, tem a comutatividade da soma, né? Associatividade, existência de elemento neutro, ok? E tudo que está aqui, né? Existência de inverso, e essas propriedades aqui. Um exemplo era o espaço Rn, né? Isso a gente viu na aula passada, né? Esse conjunto é um espaço, né? Vetorial, tá? Porque satisfaz exatamente essas propriedades. A gente viu que também as matrizes, polinômios, e aliás, você pode inventar outro tipo de conjunto, pode inventar também outro tipo de operações, tá? E você consegue espaços vetoriais, tá? Mas a gente não vai perder um pouco mais tempo com isso. Só é bom você saber que existem esse tipo de conjuntos, tá? Outros espaços vetoriais, existe um monte, tá? E aqui vamos ver alguns que vão ser úteis, tá? Bom, antes, vamos falar o seguinte. O que é uma combinação linear? O que é uma combinação linear? Tá? Vamos seguir o roteiro que tem aqui na nossa apostila. Então, um vetor V, no espaço vetorial V maiúsculo, é uma combinação linear dos vetores V1, V2, VK. Se acontece o quê? V se escreve como? É uma mistura de soma e multiplicação por escalar dos vetores que você tem aqui, tá? Quer dizer, olha, a multiplicação escalar de V1, né? Mais algum número vezes V2 e assim vai, tá certo? Ok. Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Eu vou salvar isso aqui. Ok. Então, a nossa aula de hoje é turma 3, 15 de março, né? 15 de março. O tempo voa. Turma 3. Isso. Ok. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo, né? O vetor. Vou colocar um vetor aqui. 1,3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores aqui os clássicos, bem fáceis de um, 0 e 0, 1. Bom, por que isso é verdade? O vetor 1, 3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Por quê? De fato, para que isso seja verdade, né? Bom, 1, 3, deixa eu escrever aqui, destacar aqui também. 1, 3 é igual, deixa eu ver o tamanho. O vetor 1, 3 pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Bom, para que isso aconteça, eu deveria encontrar algum número x
vezes o vetor 0, 1, 0, mais algum outro número, não precisa ser igual, ao 0, 1, 0,1. Qual número x e qual número y faz com que isso seja igual a 1, 3? Quanto teria que valer x? Quanto teria que valer x e quanto tem que valer y? Alguém pode responder? Aqui estão respondendo. Vitor diz que x deve valer 1, né? E o Rafael também. E y tem que valer 3. Todo mundo concorda? Tem outra forma de fazer isso? Somente x. Somente x igual a 1 e y igual a 3? Tem outra forma? Tem outra forma de fazer isso? Algum outro valor? Será que existe outra forma de fazer isso? Bom, então, aqui estão respondendo assim, deixa eu ver, assim, x igual a 1 e y igual a 3. Então, eu estou perguntando, além dessa resposta, será que existe outra resposta? Sim ou não? Existe outra resposta? Será? Sei lá, eu posso colocar 2 aqui, 7, algo assim? Eu posso fazer assim? Não, né? Camila diz que não, é isso mesmo. Não tem outra. Não tem outra forma de resolver isso. Mas como assim? Por que você está seguro, professor? Como assim? Bom, você deve perceber o seguinte, que isso aqui me leva a um sistema de equações, tá? Como assim? Veja, né? Note que a igualdade acima nos leva a um sistema de equações. Qual? É qual, né? Isso aqui, se você coloca direitinho, afinal de contas, é x vezes 1 vai dar x, né? Vezes 0, 0. E aqui, y vezes 0, 0. E y vezes 1 vai dar y. E se você somar esses dois elementos aqui, afinal de contas, vai dar simplesmente, vai dar x, y, tá? Tudo isso vale x, y. Quer dizer, tudo isso vale x, y, tá? Ok? Então, se você vê, 1,3 igual a isso aqui, me leva simplesmente a isso. Então, não tem jeito, x tem que valer 1 e y vale 3, certo? Ok. Uhum. Agora, vou fazer outra pergunta. Então, outro exemplo, tá? Agora pergunta se o vetor 1, 3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores, vou mudar aqui, 1, 2, 1, 1, 1. O que você acha? Será que é possível? Como pergunta, né? O que você acha? Será que isso é possível agora? Sim ou não? Será que eu encontro, né? Bom, então para isso, devemos verificar se existem, colocar letrinhas, né? X, E, Y, tal que Q. Vamos lá. Parecido com o caso anterior. Vou copiar esse aqui. Copiei.
Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá o quê? Bom, aqui está, cadê nossos vetores, né? Aqui 2, 1, aqui deveria ser 2, 1, e aqui 1, 1. E aí, o que vocês acham? Será que eu consigo resolver isso? Será que encontro x e y, tá o quê? O resultado de tudo isso vai dar 1, 3? Quanto tem que valer x, quanto tem que valer y? Ou não tem forma de resolver isso? E aí? Quanto vale x ou quanto vale y? Ou não tem resposta? Alguém tem ideia? X igual a 1 meio. Bom, se x vale 1 meio, quanto vale y? A João está dizendo que x vale 1 meio. Mas eu acho que não tem, não. Ok. Bom, como que a gente veria isso, né? Note que, novamente, a igualdade acima nos leva a um sistema de equações. Como assim sistema de equações, professor? Bom, veja, isso aqui, tudo aqui, deixa eu simplificar. Aí. Isso aqui vai dar x vezes 2, vai dar 2x, né? Esse x vezes 1 vai dar x, certo? E isso aqui vai dar y, e aqui y também, certo? Sim? Bom, também isso vai me dar o quê? Olha, 2x mais y, deixa eu colocar tá, primeiro, talvez ninguém se confunda. Estava assim, eu multipliquei, passei, né? Para que ninguém esqueça que temos aqui. Então, isso aqui vai se transformar em quê? 2x mais y, tá? Então, 2x mais y e x mais y. Pronto, agora vejam. Para que esses dois pares sejam iguais, eu preciso que essa expressão tem que ser igual a 1. Isso tem que ser igual a 3. Logo, o que a gente tem? Tem um sistema, né? E isto deve ser igual a 1. Tá? Então, deixa eu colocar o meu sistema aqui. Um sisteminha. Eu tenho o sistema seguinte. E essa expressão tem que ser igual a 1. Concordam? Vocês estão concordando, né? Deixa eu ver aqui. X mais y tem que ser igual a 3. Aí está. Tá vendo? Isso me levou... Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Essa expressão, quando você tem isso, te leva a um sistema de equações, tá? E não é difícil de ver direito a equação, né? 2 vezes x mais y, aqui está, tem que ser igual à primeira componente. E a segunda componente, 3, tem que ser igual a x mais y. Tá bom? Aí está. Bom, agora é só resolver o sistema de equações. Você sabe muito bem resolver sistemas de equações, certo? Ah, e se você não lembra? Tudo bem, vamos fazer aqui. Então, se você não lembra, eu vou colocar aqui uma matriz, é uma matriz ampliada. 2, 1, 1, aqui seria 1, 1, 3, certo? Se você não gosta desse método, não tem problema não, você pode fazer do jeito que você sabe, ok? Eu posso fazer operações elementares aqui, e eu vou fazer, tá? Ok? Bom, uma das coisas que eu gostaria, por exemplo, transformar isso aqui em 0, ou transformar isso aqui em 0. Então, primeiro eu vou trocar a ordem. Então, vai ser linha 1, vou trocar com linha 2. Ok? Se você não gosta desse jeito, não tem problema não, tá? Mas eu recomendo esse método porque quando se trata de matrizes bem maiores, esse aqui ajuda demais, tá? Ok. Está? Então, essa linha
vai passar para essa linha. Essa segunda linha passa para cá. Você já sabe por quê, não? Porque eu gosto do primeiro que o 1 que estaria em cima, né? Bom, e agora? Já fiz isso, agora eu posso fazer outra operação elementar. Deixa eu copiar o que está aqui, para eliminar, e vamos ver o que dá. Eu vou fazer a operação elementar que elimina esse 2 aqui. Para isso, a gente tem que ficar esperto, né? Linha 2 menos 2 vezes linha 1. Certo? Bom, aí vai dar como resultado... Ah, tá. Esse aqui, né? Vamos ver o que dá aqui. Então, 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3. 1 menos 3. Quanto é 1 menos... Perdão. 1 menos 2 vezes 3, né? 1 menos 2 vezes 3. Aqui tenho 6 menos 6. 1 menos 6, menos 5, né? Concorda? Ok. Essa matriz já está na forma escalonada, ok? Mas eu posso ainda caprichar um pouquinho, talvez deixar da forma escalonada reduzida, tá? Posso deixar pensar, aqui tem menos 1, já posso eliminar esse 1 aqui. Ou se não, vamos ver o que a gente faz. Isso, eu vou fazer isso. Vou eliminar esse 1 aqui, ok? Isso é fácil. A gente pega a linha 1, mais linha 2. Mais linha 2, certo? Então, essa linha mais essa linha, ok? Então, dessa forma, eu tenho o quê? 1 menos 1, 0. 3 menos 5, menos 2. Aí está. Vou deixar na forma escalonada reduzida, já que me empolguei aqui, vamos fazer isso. Então, a operação que eu vou fazer vai ser na segunda linha, multiplicar por menos, tá? Então, linha 2, multiplicar por menos, aí está. Multiplico por menos, tiro esse. Dessa forma, eu consigo a solução. Opa, vou reduzir o tamanho mais ainda, porque senão... Veja, dessa forma eu consigo... Essa matriz me dá já uma... um sistema muito simples. Certo? Qual seria o sistema? Com isso aqui, eu sei quanto vale x e quanto vale y. Quanto vale x, então? Quanto vale x? Isso, menos 2, né? Logo, x é igual a menos 2 e y igual a... Quanto vale y? 5. Bom, vamos conferir se isso é verdade, tá? Ok? Então, x igual a menos 2 e y 5, né? Se x vale 2, menos 2, perdão, menos 2, e aqui vale 5. 5 menos 2, 3, correto. Se x vale 5, perdão, menos 2, né? Aqui seria menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5, 1. Tá certo, funciona. Ok? Aí está. Ok? Então, encontramos x, sim. Qual? X vale menos 2. Encontramos y, vale 5, tá? Ok. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Dessa forma. Dessa forma. Temos aqui o quê? Isso aqui, né? Que x vale menos 2, y vale 5. Tá certo? Isso você pode verificar, né? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 5 igual a 1. Menos 2 mais 5 dá 3. Tá correto, tá bom? Então,
Você já sabe, né? Quando um vetor pode ser escrito como combinação linear dos outros, tá? Ok? Nesse caso, esse vetor conseguimos escrever como combinação linear desses outros dois aqui, esse e esse. Sempre vai ser possível escrever um vetor como combinação de outros vetores? O que vocês acham? É possível pegar um vetor qualquer e esse vetor vai ser escrito como combinação linear de outros vetores? Será que sempre é possível? O que você acha? Sim ou não? Tem um silêncio. Parece que ainda não tem resposta. Bom, no primeiro caso, achamos. No segundo caso, achamos. Vamos ver se mais um exemplo, se é possível ou não. Vejam que sempre isso aqui, sempre esse tipo de pergunta nos leva a um sistema de equações, tá? Então, vamos ver, perguntar outra. Vamos ver. O mesmo vetor, tá? Opa. O vetor 1, 3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores 2, 1, e deixa eu dar aqui outro vetor, menos 2, opa, 21 não, menos 2, menos 1. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Será que é possível? Posso escrever o vetor 1, 3 como combinação linear dos vetores 2, 1 e menos 2, menos 1? Sim ou não? Bom, para isso, o que a gente deve fazer? Devemos encontrar números, né? X é Y tais que O tais que quer. Bom, mesma história, né? Devo escrever 1, 3 igual a x vezes 2, 1 mais y vezes menos 2 menos 1. E aí, o que você acha? É possível? Sim ou não? Será que é possível encontrar um x aqui e um y aqui, tal que essa soma, afinal de contas, dê 3, 1? Bom, o que a gente vai fazer? Para isso, resolvemos o sistema. Qual sistema? Eu não vou fazer o passo a passo. Você já viu um exemplo anterior, como que monta o sistema. Eu teria um sistema aqui. Você pode me falar qual seria o sistema? Eu teria um sisteminha aqui, de duas equações. O que eu escreveria na primeira equação? É fácil, olha. 2 vezes x, ok, João Pedro, 2x, Rafael, menos 2y, ok. Isso, 2x menos 2y igual a 1. Perfeito, João e Rafael. Então, o que escrevo na segunda equação? 8. O que eu vou escrever na segunda equação? Vai ter outra equação, né? Ok, vai ter outra equação é... Isso, Rafael diz x menos y igual a 3, Camila concorda, João Pedro também concorda, né? Isso. Então, x vezes 1 seria x, correto? Menos 1 vezes y igual 3. Aí está nosso sistema, tá? Eu fiz no primeiro exemplo um passo a passo, tá? Mas você não precisa fazer desse jeito também, né? Já você entende de onde sai essa equação, pode ir direto, né? Aqui eu fiz passo a passo, ok? Ok. Então, se você vê o problema de saber se é combinação linear ou não,
nos leva aonde? A resolver sistemas de equações. E os métodos que temos para resolver sistemas de equações são método de Gauss-Jordan, método de Gauss, etc. Operações elementares de novo, né? Por isso que eu falei, operações elementares vão nos acompanhar até o final da matéria, tá? Então, vamos continuando. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Então, vamos resolver esse sisteminha, ok? Bom, esse sistema me leva a o seguinte, me leva a uma matriz ampliada, cujos elementos são os seguintes, né? Ok. 2, menos 2, 1, 1, menos 1 e 3. Correto? Bom, fazendo operações elementares agora, tá? Vamos fazer operações elementares. Eu percebo que... ok. Já. Ok, percebo o seguinte. Vou colocar linha 2. Linha 2. Veja, essa parte aqui é quase igual que essa. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar essa linha, menos essa linha, menos a metade dessa linha, tá? Ok. Menos a metade. Menos a metade. Metade da linha 1. Vamos ver o que vai dar, né? Vou ainda limpar aqui. Então, fazendo essa operação, 1 menos a metade disso, 1 menos a metade de 2 é 0. Menos 1 menos a metade de menos 2. Então, menos com menos aqui dá mais. Então, o 2 sobre 2 dá 1. Menos 1 mais 1 dá 0 também. 3 menos a metade de 1. Então, 3 menos a metade de 1. Bom, a metade de 1 vai ser o meio. Então, 3 menos a metade de 1, 3 menos o meio. Então, isso dá 6 menos 1, 5 meios, né? 5 sobre 2. Ok. Essa matriz aqui está na forma escalonada. Concordam? Sim ou não? Está na forma escalonada. Concordam? Está na forma escalonada, sim ou não? Sim, Thaís. Muito bem, isso é o Camilo, né? Está na forma escalonada. Ok. E quanto é o posto da matriz ampliada? Como o PA, né? Posto da matriz ampliada. Quanto posto da matriz ampliada? 2, né? Posto da matriz ampliada. O número de linhas não nulas. 2. E como é o posto da matriz de coeficientes? Muito bem, Camila. Posto da matriz de coeficientes 1. Isso aí, Rafael. Então, esse sistema tem solução? Não. Rafael disse que não. E o resto? Todo mundo concorda? Imagino que sim, né? Não tem solução, tá? Isso, João Pedro, Mateus. Não tem solução, tá? Logo, o sistema não tem solução. Pronto, não tem solução. Portanto, o que aconteceu? Esse vetor 1, 3 não pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, tá? Ok? Logo, então, a resposta, né? Logo, vou copiar aqui. Assim, deixa eu ver, copiar. O vetor 1,13, né? Não pode, tá? Não pode ser escrito como combinação linear dos vetores 2, 1 e
2 menos 2 e menos 1. O que aconteceu, né? Porque alguns vetores podem ser escritos como combinações lineares de alguns e outros não. O que será que aconteceu, né? Bom, eu vou convidar você a visualizar o GeoGebra de novo. Esse GeoGebra pode nos ajudar e a reforçar o que a gente falou da aula passada, ok? Bom, só antes que abra o GeoGebra, está abrindo aí, né? Algumas observações, tá? Esse vetor 1, 0 que você está vendo aqui, e o vetor 0, 1, toda vez que pergunta se um vetor pode ser escrito como combinação linear desses vetores 1, 0 e 0, 1, as contas ficam mais simplificadas, tá? Fica mais simples. Porque nesse caso, quanto vale x e quanto vale y? Vale 1 e 3. Olha, x vale 1, y vale 3. É direto, bem direto. Agora, quando não é esses vetores aqui, 1, 0 e 0, 1, as contas ficam um pouquinho mais complicadas, não tão difíceis, mas dá para fazer, e usar algum método para saber se tem solução ou não, tá? Então, foi esses dois casos. Bom, como sempre vai me levar a um sistema de equações, então, três coisas nós vamos ter, tá? Ou tem solução única, que foi no caso dos casos anteriores, ou não tem solução. Aliás, poderia ter infinitas soluções também, tá? Poderia também ter infinitas soluções, tá? Ok? Então, esse tipo de pergunta poderia ter infinitas soluções, ou nenhuma, ou infinitas soluções, ou nenhuma, ou solução única, né? Ok. Agora eu queria mostrar para vocês o que acontece, né? O que está acontecendo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. O famoso GeoGebra. Aí está. Bom, então, vamos ver onde está o vetor 0, 1 e 1, 0, né? 1, 0. Cadê o vetor 1, 0? Aí está. E como vetor, seria o vetor, né? Deixa eu colocar A. Isso. Aí está o vetorzinho. 1, 0. Tá bom? Deixa eu ver se coloco aqui o vetor. 0, 1. Isso. Vetor 0, 1. Aqui, ó. Tá bom? Aqui estão dois vetores, né? Vou trocar de corzinha aqui. E aqui vou colocar azulzinho. Então, a gente perguntou... a gente perguntou esses vetores aqui, né? 2, 1... Ah, tá. O vetor 1, 3. Vamos colocar o vetor 1, 3. Cadê o vetor 1, 3? Vetor 1, 3. Está o vetor 1, 3. Então, quando a gente disse, né? Se o vetor 1, 3, esse vetor 1, 3, vamos ver o tamanho aqui. Se esse vetor aqui podia ser escrito como combinação desse vetor e esse vetor, e a gente respondeu que sim, basta multiplicar a esse vetor por 1, porque a gente fez assim, deixa eu ver. Aqui. A gente multiplicou esse aqui por 1, esse vetor por 1, e esse outro vetor por 3, tá? Por 1, e aí multiplicamos por 3. Veja, se a gente estica 1, 2, 3 vezes, somando esse vetor mais esse vetor, ok? Deixa eu colocar, olha. Uma vez o vetor U, aí está, esse. Se eu somo mais 3 vezes o vetor V, que está aí, né? Me dá esse aqui, tá? Deixa eu ver agora, vou limpar esse aqui, para não confundir vocês. 3 vezes V é esse vetor, olha. 3 vezes esse vetor aqui é esse. Uma vez esse vetor, então, somando esse vetor mais 3 vezes esse aqui, me deu isso. Eu consegui escrever esse vetor que estou apontando aqui como combinação desse azulzinho e esse verdinho, tá? Eu consegui isso, tá? Bom,
A outra pergunta foi assim, deixa eu apagar esses vetores agora. Deixa eu apagar mesmo, apagar, ok. A outra pergunta foi assim. Agora, o vetor 1, 3 pode ser escrito como combinação dos vetores 2, 1 e 1, 1? Tá, vamos ver se isso é possível, né? 2, 1, 1, 1. Então, deixa eu colocar o vetor 2, 1, 2, 1. Aí está. Deixa eu trocar de corzinha só. Aí está o vetor 2, 1. Deixa eu colocar outro vetor aqui. Vetor... o outro vetor era 1, 1, né? Aí está. Deixa eu colocar zoom. Então, a pergunta era assim, né? Posso escrever esse vetor como combinação desses dois? E a resposta foi o quê? A resposta foi sim. O que tem que fazer? Então, o x e o y, a gente achou. Aqui está a resposta. Opa, não, essa não. X tem que valer menos 2 e y igual a 5. X tem que valer menos 2. Tá, deixa eu ver qual o vetor. Esse é o vetor 2, 1. Tem que multiplicar por menos 2. Tá? Então, olha só. Menos 2 por esse vetor. Então, e o que estava dizendo, né? O que diz aí, né? Multiplica por esse menos 2 e soma, cadê? Com y igual a 5. Y igual a 5, tá? Aconteceu, multiplicou 5 vezes o outro vetor, né? 1, né? Aí está. Esse vetor. Então, tem que fazer essa soma. Menos 2 vezes u mais esse aqui, né? Então, quer dizer, você vai multiplicar isso por menos 2, vai para cá, mais 5 vezes v. E vai me dar o que está apontando aqui. Esse vetorzinho que está aqui, né? Tá? Tá bom? Então, eu consegui, esticando esse para trás, na verdade, esse aqui, e esticando esse aqui, eu consegui chegar até esse ponto, tá? Ao vetor 1, 3, tá? Bom, agora o que aconteceu no outro problema? Ok. No outro problema aconteceu o seguinte, não teve solução, né? Então, a pergunta foi, o vetor 1, 3, será que é escrito como combinação linear dos vetores 2, 1 e menos 2, menos 1? Tá, vamos ver. Esse vetor, escrever como combinação dos vetores 2, 1 e o vetor... Deixa eu modificar aqui. Menos 2, menos 1. Aí está. Aqui está o vetor 2, 1. E aqui está o vetor menos 2, menos 1. Se você percebe esses dois vetores, o que está acontecendo com eles? Qual a característica dos dois? O que você pode falar desses dois vetores? O que está acontecendo com os dois vetores? Eles têm alguma coisa em especial? Alguma relação entre esses dois, o verdinho e o azul? Aqui está o vetor 2, 1 e o vetor menos 2, menos 1. Alguma relação entre eles? O vetor 2, 1 são opostos. São opostos. Aí está, 2, 1. E aqui, menos 2, menos 1. Isso. São opostos, tá? Isso não acontecia com os outros, tá? Os outros dois vetores não acontecia com eles. Não eram opostos, tá? Mas não somente opostos, tá? Eles dois também estão na mesma linha, tá? Se você pega uma linha, eles estão na mesma linha, tá? Os outros exemplos que a gente colocou eram vetores que não estavam na mesma linha, tá certo? Ok? Isso
vai nos ajudar a pensar, a saber quando um vetor pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores, tá? E aqui, por mais que você multiplique esse vetor por algum número e some com qualquer múltiplo que some com esse número, o resultado vai dar sempre um vetor, sempre nessa mesma linha. Quer dizer, qualquer combinação linear desse vetor com esse vetor, qualquer combinação linear desses dois vetores, nunca vai dar um vetor que está fora dessa linha. Esse é vermelho. Nunca, tá? Então, esse é o problema, tá? Então, você viu, multiplicar esse vetor por um número e esse vetor por outro número e somar, vai dar sempre um vetor nessa linha e nunca vai dar esse vetor, tá? Então, é por isso que a gente vai ter mais alguma noção que a gente vai escrever agora. Ok, o que a gente vai fazer agora, né? O seguinte, aqui, cadê nossa apostila? Então, você percebeu? Já entendeu o que significa combinação linear? Nem todo vetor pode ser escrito como combinação linear de outros vetores, tá? Não, nem sempre, tá? Ok. Quando é possível? Quando não é possível? Isso a gente vai descobrir agora. Para isso, a gente vai falar de dependência e independência linear, tá? Bom, esse exemplo que estamos colocando aqui, esses dois vetores aqui, vão se chamar vetores linearmente dependentes, tá? Ok? E quando os vetores não estão na mesma linha, né? A gente vai chamar vetores linearmente independentes, tá bom? Bom, isso acontece não somente no plano, acontece também em R3, em R4, R5, R6, etc, tá? Acontece mesmo, tá bom? Acontece em espaços de dimensões maiores, tá bom? Ok. Então, quando você está em dimensão 3, por exemplo, vetores linearmente dependentes são vetores que estão todos no mesmo plano. Ok? E assim vai estendendo essa definição. Bom, no caso, quando estamos no plano agora, dois vetores são LD, se eles estão na mesma linha. Mas para essa definição, a gente pode estender essa definição. E uma forma de saber quando dois vetores são LD ou LI, linearmente dependentes ou linearmente independentes, a gente vai dar uma definição formal, que está aqui. Ok? Os vetores V1, V2, VK, quer dizer, não precisa ser dois vetores somente, não pode ser vários vetores, são linearmente independentes, tá? Se acontece o seguinte, esses vetores que você está vendo aqui, a combinação linear igualada ao vetor nulo, vai ter somente uma única solução. Qual? Que todos os vetores sejam iguais, perdão, todos os numerinhos que estão aqui sejam iguais a zero. Em caso contrário, vamos dizer que eles são linearmente dependentes, tá? Ok? Bom, vamos fazer exemplos, né? Claro. Então, vou colocar um probleminha. Verifiquem se os vetores... Vou colocar simples, tá? Esses vetores aqui. Opa. Esses dois vetores são a anotação que a gente tem quando dizemos linearmente independentes, a gente escreve assim LI, tá bom? E quando dizemos linearmente dependentes, escrevemos LD, tá bom? Então, isso vamos usar, tá? Vamos verificar esses vetores, esse aqui, são LI ou LD. Se não for LI, são LD. Se não são LD, são LI, tá? Então, solução, né? Vamos colocar a solução. Bom, o que a gente faz para isso? Bom, a gente tem que fazer uma combinação linear deles. O que é uma combinação deles? Então, coloco um x, coloco um y. Essa é uma combinação linear, tá? Igual ao vetor nulo. E qual é o vetor nulo? É o vetor nulo do ambiente onde eles estão, do R2, tá? Tá bom? Bom, isso você já viu. Com diferença aqui que você tem um 0, 0.
Ah, então a única solução que você esperaria ter deveria ser que x seja 0 e y 0, tá? A única, tá? Ok, isso nos leva... Então, vamos escrever primeiro. Verifiquemos se... E essa equação, né, tem solução única, tá? Tem solução única. E não somente qualquer solução única, tá? Tem que ser solução única. X igual a 0 e y igual a 0, tá? Essa tem que ser a única solução, tá? Isso, se isso acontece, então são linearmente independentes, tá? Ok? Temos o sistema. Temos o sistema. Temos o sistema. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Temos, então, o sistema. Cadê o sistema? Aqui. Isso. Bom, isso nos leva facilmente ao sistema. Qual seria o sistema? Por favor, me digam qual seria a primeira equação. Bom, aqui sai, na verdade, duas equações, tá? Me diga qual seria essa equação. Qual seria a primeira equação? 2x menos 2y, né? 2x menos 2y igual a 0. Opa. E a segunda equação seria isso, x menos y. X menos y igual a 0. Tenho duas equações, tá? Ok? Tenho duas equações aqui. Antes, melhor no final, eu vou colocar uma observação, mas já vou antecipando uma coisa. Esse tipo de sistema se chama equação homogênea, tá? Quando os termos independentes, quando está aqui, 0, 0, se chama equação homogênea, tá? É um tipo especial de equação. Só que essa equação sempre tem solução, tá? Esse tipo de equações sempre tem solução. E uma dessas soluções, necessariamente, é... Qual seria uma solução desse sistema? Qual seria a solução desse sistema? Qual seria uma solução? Qual seria uma solução desse sistema? Opa, muito bem. Alguém já respondeu. Camila diz que se x vale 1 e y vale 1, essa seria uma solução. Correto. Mas tem uma outra solução bem mais fácil. Se x vale quanto e y vale quanto, tem outra solução. Vitor, muito bem, Vitor. X e y igual a 0. X e y igual a 0. Essa solução x0 e y igual a 0 se chama, a gente vai chamar de solução trivial. Ok? Se x vale 0 e y vale 0, óbvio que isso aqui vai ter, a solução vai ser 0. E aqui também, né? Então, as equações homogêneas sempre têm solução. Sempre, tá? Aqui, olha, se x vale 0 e y vale 0, isso sempre vai ser uma solução. Mas a gente quer, para saber se é linearmente independente, a solução tem que ser única. E como já observou Camila e Rafael, aqui temos não somente uma solução única. x0, y0 é uma solução. Mas x igual a 1 e y igual a 1 também é uma solução, tá? Então, na verdade, esse sistema tem infinitas, tá? Tem infinitas, porque se tem mais de uma, tem infinitas, né?
Então, deixa eu escrever isso. Depois vou escrever a observação, tá? Note que... Ok, tá bom, antes disso, né? Só para formalizar, nós temos um sistema. Nós vamos ter, perdão, vamos colocar a matriz ampliada. A matriz ampliada fica bem fácil, bem simples. Duas linhas, 3 colunas. Bem, aqui seria 2, menos 2, e aqui 0, 1, menos 1 e 0. Certo? Se eu faço operações elementares, eu vou fazer, tá? Ok. Então, eu colocaria a linha... Olha, veja que essas duas linhas são iguais, múltiplos uma da outra, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a seguinte operação. Vou aproveitar para que a linha embaixo fique nula, tá? Então, vou fazer o seguinte, linha 2, perdão. Linha 2, setinha aqui. Linha 2 vai se transformar menos a metade da linha de cima. Linha 1. Isso. Então, aí vai dar quanto? Vamos ver. Aí você já observa, aí você já vê o futuro, né? O que vai acontecer. Então, 1 menos a metade de aqui, dá 0. Menos 1 menos a metade de 2. Então, menos com menos dá mais. Menos 1 mais 0. Menos 1 mais 1, 0. Aqui, 0 menos a metade de 0, 0. Essa matriz está na forma escalonada? Sim ou não? Essa matriz está na forma escalonada? Sim ou não? Sim, Camila. Sim, Vinícius. Vinícius disse que não. Essa matriz está na forma escalonada. Por quê? Primeiro, as linhas nulas estão por baixo. Segundo, os pivôs, bom, aqui tem um pivô, esse é o único pivô, então não tem como comparar com outro pivô, tá? Então, ele está à direita do pivô de cima, mas esse pivô é o primeiro, tá? Então, acabou, está na forma escalonada, tá? Quanto vale o posto da matriz ampliada? Quanto vale o posto da matriz ampliada? 1. Isso. E quanto vale o posto da matriz de coeficientes? 1, Vitor, muito bem. Muito bem, Vitor, Vinícius. Ok, também vale 1. Portanto, o sistema tem solução? Tem solução? Ou não tem? Sim. Certo? O sistema tem solução. Agora, como? O número de incógnitas. Quanto vale o número de incógnitas? Quanto vale o número de incógnitas? Quantas incógnitas eu tenho? 2 incógnitas. X e Y, né? Então, o sistema tem quantas soluções? Tem solução, mas é única ou infinitas? Isso, infinitas soluções. Ótimo, tá? Então, o sistema tem infinitas soluções, tá? Aí está. Deixa eu salvar, vai que... Então, o sistema tem infinitas soluções, tá? Muito bem, Vinícius. Tem infinitas soluções, tá? Lembre, para ser um sistema, para que esses vetores sejam LI, eu preciso fazer a combinação linear deles, igualando o vetor nulo, sempre desse lado, e a única solução, única, tá? Veja aqui, olha, veja, aqui diz única, ok? Única. Solução única. Deve ser a solução que a gente chama de solução trivial, ok? Caso contrário, são linearmente dependentes. Então, respondendo, tá? Esse sistema não tem solução única trivial. Já? Ela não tem. Não tem. Então,
O sistema, perdão, esses vetores aqui, esses vetores são LI ou são LD? Esses vetores são LI ou são LD? Os vetores, vamos ver, são, como está escrito aqui, LD, muito bem. Logo, os vetores 2, 1 e menos 2, menos 1 são LD, tá? Ótimo, tá bom? Ok. Então, os vetores são LD. LD. Ok? Bom, a gente pode treinar mais ainda com os vetores que a gente colocou lá em cima, tá? Mas eu vou fazer com exemplos um pouco um pouco maiores, tá? Ok? Veja, toda vez que você quer verificar se são LI, LD, sempre você vai montar um sisteminha. E aqui desse lado 0, 0, sempre, né? Ok. Então, isso nos dá várias ideias aqui agora. Ok? Colocar uma observação, algumas observações boas, interessantes, alguns macetes muito bons. Ok? Tá. Primeira observação. Okay? O sistema, esse sistema que está aqui, tá? O sistema do exemplo anterior é chamado sistema homogêneo. E não somente sistema, tá? Quando é sistema homogêneo, tá? Isto é, um sistema é homogêneo quando os elementos, os termos independentes, né? Independentes são todos zeros. Ok. Todo sistema homogêneo, quando aqui você vê 0, 0, é um sistema homogêneo. Aqui, antes de continuar, o Rafael pergunta, professor, LD é só infinitas soluções ou quando diz que LD não tem nenhuma solução também? Olha, para verificar se alguns vetores são LI ou LD, tem que montar um sisteminha, certo? Esse sistema sempre vai ser homogêneo, portanto, sempre vai ter solução. Então, você vai ter somente dois casos, ou tem solução única ou infinitas, tá? Não vai ter o caso quando não tem solução, tá bom? Isso que eu mais ou menos quero escrever também aqui agora, tá, Rafael? Ok, então, isto é um sistema homogêneo quando os termos de dimensão são todos zeros. Agora, vou colocar outra vez. Todo sistema homogêneo, todo sistema linear homogêneo tem solução. Qual solução? Pelo menos, tá? Pelo menos, aliás, a solução trivial, quer dizer, né? Zero, opa. Zero, assim, né? X igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, e assim, ponto. Deixa eu ver se escrevo. Aqui está. Melhor colocar x1, x2, ok? E assim vai. 6, xn igual a zero. Essa é a solução trivial, né? Ok,
Ok? Sempre tem solução, tá? Pelo menos a solução trivial. Quer dizer, ou tem solução, ou essa é a única solução, ou vai ter infinitas, tá? Tá. Então, outra observação, né? Ok, então, acho que já me perdi aqui. Bom, o que eu queria dizer aqui, né? Aqui, esse sistema aqui, essa equação aqui, vai nos levar sempre a um sistema homogêneo, tá? Okay. Então, a equação, daqui a pouquinho eu vou enfeitar, essa equação aqui, esse aqui, alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa K, VK, sempre nos levará a um sistema homogêneo, tá? Sempre corresponde a um sistema homogêneo. Tá? Okay. Então, esse é o que eu queria observar, tá? Então, essa equação que a gente tem sempre nos leva a um sistema homogêneo. Então, essa aqui sempre tem solução, mas queremos saber se tem uma única solução, tá? Se tem solução única, então é linearmente independente. Se não tem solução única, quer dizer que tem infinitas, então é um sistema, são conjuntos vetores LD, tá? Ok. 9h11, nós temos até 9h30, né? Ok. Então, vamos fazer mais um exemplo, tá? Ok. 9h40, na verdade, né? Mas, vou ter paciência aqui. Então, vamos fazer mais um problema. Ah, tá. Então, você sempre, isso aqui me leva sempre a um sistema de equações lineares, e mais, me leva para um sistema de equações homogêneo, ok? E tem coisas que vão se repetir muito, muito mesmo, tá? Às vezes a gente coloca assim também, outra coisa, deixa eu colocar como observação. Olha assim. Verifiquem se os vetores do conjunto, vou colocar como conjunto, tá? Ok, não tem problema colocar como conjunto. O conjunto, deixa eu ver. Agora eu vou pegar 3 vetores, tá? 1, 2, 3. Outro vetor aqui. Menos 1, 2, 0. E, deixa eu colocar aqui, deixa eu pensar. 1, 0, 0. Formam um conjunto de vetores LI. Será que eles formam um conjunto LI ou não, né? Então, se não são, então são OLD. O que vocês acham? Aqui tem um conjunto formado por 3 vetorzinhos. Aqui tem um vetor, tem outro vetor e tem outro vetor, tá bom? Será que esses 3 vetores formam um conjunto LI? Ou eles são LI? Esses vetores? O que você acha? O que temos que fazer? O que temos que fazer? Preste atenção nessa aula, tá? Porque a aula que vem vai começar a mexer muito mais com esse conceito, tá? Ok? Então, essa aula não deve ser perdida, tá? Então, preste atenção. Como saber se os vetores são LI? Ah, tá. Ok. Vamos ver. Então, vamos montar um sistema, né? Então, consideremos sempre esse sistema, né? Consideremos a equação. A equação, né? A equação clássica. Esse aqui, mais adaptado para esses vetores, tá? Então, seria assim, né? O vetor nulo, que nesse caso, olha, tem 3 elementos aqui, então vai ser 3 vai ser o vetor nulo, vai ser assim, vai ter 3 componentes, igual a quem? X vezes o primeiro vetor,
Deixa eu copiar tudo aqui, vou ajeitar. X vezes o primeiro vetor, mais y vezes o segundo vetor, mais z vezes o terceiro vetor. Correto? Aí está a nossa equação. Isso me leva a um sistema. Certo? Isso nos leva ao sistema. Qual sistema? Há um sistema de equações, professor. Qual é esse sistema de equações? Me diga. Isso não é difícil, tá? Ok. Qual sistema? Quantas equações vai ter esse sistema? Como vai ser esse sistema? 3 equações. 3 equações, tá? E também, quantas incógnitas? Nesse caso, quantas incógnitas? 3 também, tá? Nem sempre é assim, né? Às vezes pode ser 3 equações e 4 incógnitas, ou 2 equações e mais incógnitas, ou ao contrário, né? Ou pode ser 5 equações e 2 incógnitas, e assim vai. Tá? Nesse caso, ok, veja, como seria a primeira equação? Me diga como seria a primeira equação. Escreva aqui qual é a primeira equação. João Pedro, x menos y, correto, mais é. Corretíssimo, João, tá? Eu vou aproveitar a sua equação e vou copiar e colar aqui. E aí, é isso mesmo. E como é a segunda equação? Rafael de Freitas nos responde 2x mais 2y mais 0z. 2x, 2y, 0z. Aí você começa a entender que está começando a ter um padrão. Esse aqui 0z nem vou colocar. Ok? Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar bonitinho. Aí. Então, 2x mais 2y igual a 0, né? E a terceira equação, qual seria a terceira equação? Três x, olha, 3 vezes x, mais nada, 0, mais... Olha, 3 vezes x igual a 0. Ah, tá muito fácil. Deixa eu ver aqui umas coisinhas para que fique bem alinhadinho. Tá, deixa assim mesmo. Ok. Bom, nesse caso, está muito fácil deduzir qual é a solução, né? 3x igual a 0, então x vale 0. Aliás, se você vê a matriz ampliada do sistema, opa, desculpa. Se você vê a matriz ampliada do sistema, deixa eu colocar três colunas. Tenho 3 linhas por 3 equações e tenho 4 colunas, certo? Se você vê a matriz ampliada do sistema, aí vai ser assim, 1, menos 1, 1 e 0. Certo? Aqui vai ser 2, 2 e 0, 0. 3, 0, 0, 0. Ok? Você poderia colocar isso. Bom, aqui acho que nesse caso, fazendo operações elementares, demoraria até um pouco mais para resolver o sistema, tá? Porque, veja, daqui eu posso saber quanto vale x. Quanto vale x? Necessariamente, quanto tem que valer x? Já tem solução, tá? Nem usando isso, tá? Sem usar isso aqui, tá? Sem usar isso aqui, quanto vale x? Camila diz 0, né? Porque está evidente aqui, já não tem como. X vale 0. E daí, professor, como que eu continuo? Ah, fácil. Se x vale 0, substituo na outra equação. Então, 2 vezes 0, 2y vai ter que ser 0. Quanto vale y? Quanto vale y? Camila diz, Mateus também diz, 0. E quanto vai valer agora, então, t? Perdão, z. X vale 0, y vale 0, então z tem que valer 0 também. E não tem mais solução, tá? Se quiser, você pode ampliar e deixar na forma escalonada, não tem.
Porque, olha, x vale 0, não tem como. Então, se x vale 0, y tem que valer 0, não tem como, tá? É a única solução. Ok? Então, temos uma única solução. Então, pergunta, esses vetores que estão aqui, são LI, sim ou não? São LI, sim ou não? Esses três vetores. São LI, sim ou não? Sim, né? Como temos solução única, logo, o conjunto, né? Assim posso escrever também. O conjunto é LI, tá? Ou os vetores, tá? O conjunto, esse aí, ou os vetores, né? Às vezes melhor escrever como conjunto. O conjunto, aqui. É LI. Ponto, acabou. Tá bom? Bom, aí você entende algumas coisas curiosas. Sempre você vai ter um sistema homogêneo, e você sempre tem sistema homogêneo, e você percebe algumas coisinhas legais, tá? Tá, veja só. Pensando direitinho. Esse vetor 1, 2, 3 aparece aqui. 1, 2, 3. Esse vetor menos 1, 2, 0 aparece aqui também. Esse vetor 1, 0, 0 sempre aparece aí. Interessante. Então, você lembra? Nesse caso, eu tinha três equações. Olha, três equações. Eu tinha três equações e três incógnitas, certo? Lembrando dos métodos que a gente aprendeu, né? Como resolve o sistema de equações? Resolve o sistema de equações como? Usando o método de Gauss-Jordan ou método da matriz inversa. E o método da matriz inversa tem solução única. Bom, para ser aplicado o método da matriz inversa, a matriz de coeficientes tem que ter inversa, claro. E para que tenha matriz inversa, tem que ter, a matriz de coeficientes tem que ter determinante diferente de zero. Então, aqui tem uma dica gigantesca, muito boa. Tá? Quando eu tenho três vetores para serem analisados, se são LI, veja, aqui estão os três vetores. 1, 2, 3. Se eu tenho três vetores em R3, tá? Porque eles estão em R3, tem três componentes. Para saber se eles são LI, basta calcular o determinante deles. Ok, veja, aqui está a matriz de coeficientes, essa parte aqui. E se o determinante deles for diferente de zero, então, esses sistemas são LI, tá? Então, vou colocar como observação, tá? Como um macete muito bom, tá? Mas não é o único, tem mais coisas legais aqui. Quando vou colocar R3, mas isso funciona em R2, R4, tá? Só para facilitar a nossa escrita, vou colocar, tá? Em R3, tá? Quando em R3, como é que é? Aqui. Em R3. Temos três vetores. Digamos, V1, digamos, não, eu vou colocar mais fácil, com letrinhas, para que fique mais fácil, mais legível. Não com números, tá? Vou colocar aqui A, B, C, fica complicado, mas D, mas vai ficar bom. E, F, G, H, I, tá? Três vetores, veja, três vetores em R3, tá? Isso funciona quando esse numerinho e esse numerinho são iguais, tá? Então, quando temos três vetores e queremos saber se são LI, basta
Calcular o determinante deles. Calcular o determinante deles. Como assim determinante deles, né? Como assim? Não tem o determinante de vetores, tá? Não tem, mas é uma forma de falar, tá? Assim. Deixa eu escrever aqui. Eu coloco 3 por 3. Ok, então vou colocar ABC. A, B, C. B, E, F, G, H, I. Funciona se você coloca os vetores aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ou se você coloca os vetores em forma de linha, A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? Dá a mesma coisa, porque o determinante dessa matriz é o mesmo que o determinante da matriz transposta, tá? Tá? E se esse determinante for diferente de zero, os vetores acima são LI. Mas o contrário, então são LD. Tá bom? Então você já tem outra forma, uma dica, uma sede. Mas isso funciona somente quando o número de vetores é igual ao número do R3, tá? Do RN, tá? Tá? A observação anterior funciona quando estamos em RN. Quer dizer, em R2, em R4, tá? E com N vetores, tá? Oh. Ok? Ok? Então, para saber se dois vetores são LI, basta fazer dois vetores em R2 são LI, então basta fazer o determinante deles. Calcular o determinante deles. Escrito dessa maneira, tá? Escreva os vetores como coluna, ou também você pode escrever como linha também, tá? Vamos deixar ver. Ou, porque você pode facilitar para você, pode ser mais fácil escrever como linha. Tá? Então, escreva como linha. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aí está. Tá? Porque determinante não muda se você calcula a transposta, tá? Tanto faz. Se você gostar mais disso, tá bom, tá? Por exemplo, tá? Já está acabando a nossa aula, tá? Isso. Então, com essa dica legal, a gente vai ao seguinte caso aqui. Opa. Então, verifique se os vetores... Vou colocar todos os dois vetores, tá? Com dois vetores em R3, que são de R3, não funciona. Tem que ser três vetores de R3, dois vetores de R2, tá? Então, deixa eu tirar esse cara aqui e esse aqui. São LI ou LD. Bom, veja, eu tenho dois vetores e ambos vetores estão em R2. Então, posso aplicar a regra que eu coloquei da observação acima, tá? Tá? Então, solução. Calculamos o determinante direto, tá? Calcula o determinante, tá? E aqui eu tenho o determinante de dois vetores, tá? Ok. Então, eu coloco 1, 2, para facilitar a minha vida, direto mesmo, menos 1, menos 2. Ah, perdão, 2. Quanto vale o determinante disso? Bom, isso é fácil, né? Quanto vale o determinante disso? Quanto vale? Quanto vale? 4, disse aqui João Pedro. Né? Isso, vale 4. Que não é zero. O
que importa é que não seja zero. Então, portanto, os vetores... deixa aí. Portanto, os vetores, quais vetores, né? Esses vetores são LD. LI. Então, são LI. Né? Por quê? Porque deu determinante diferente de zero. Mas isso não funciona com qualquer cadeia de vetores, tá? Tem que ter, né, dois vetores em R2 para que tenha uma matriz quadrada, senão não funciona, tá? Bom, a última observação é a seguinte. Deixa eu ver, antes de passar esse assunto, vai que eu consiga fazer isso na aula que vem. Não. Ok. Bom, eu acho que eu vou esperar um pouquinho, isso na aula que vem. Vou fazer mais um exemplo só de esse tipo de problemas. Tá? Então, vou pegar agora uma matriz maior, tá? E a aula que vem vou dar mais uma dica de como saber se os vetores são LI ou LD, ok? E tem outra coisa, tá? Quando os vetores são LD, quer dizer que um é múltiplo do outro, tá? Então, isso melhor vou colocar aqui. Aqui, isso mesmo. Então, deixa eu colocar isso como um problema, tá? Aqui, verifica esses vetores, vou colocar aqui, olha só, são LI ou LD. Ok? Bom, melhor aqui, como problema, depois isso vai dar como resultado uma observação. Então, verifica esses dois vetores, agora veja, são dois vetores em R2. Deixa para complicar um pouquinho, deixa eu colocar a 3. Tá, primeiro isso, depois a gente vai ver uns exemplos maiores. Verifique se esses vetores são LI ou LD. E você deve estar observando uma coisa, que esse vetor é múltiplo do outro vetor, concorda? Sim ou não? São múltiplos, certo? Tá com menos 1 aí na frente. Então, como que a gente vamos resolver nesse caso? Solução, eu vou calcular, né? Calculamos, de novo, o determinante disso, tá? Então, deixa eu colocar um determinante aqui. Ok, determinante de 1, 2, menos 1, menos 2, tá? E você observa quanto vale esse determinante? Quanto vale esse determinante? Quanto vale? 0. Por quê? Por quê? Por que vale 0? Bom, você deve ter feito a conta, mas também outra coisa. Por que vale 0? Porque esse vetor aqui, ou perdão, essa linha é múltiplo dessa linha, tá? Ok? Então, você já deduz uma coisa legal. Quando você vê dois vetores que são múltiplos um do outro, então são LD, tá? Eles já são LD, tá bom? Isso funciona com dois vetores, tá? Ok, vamos continuar. Então, eles são LD. Aliás, se você tem dois vetores que são múltiplos um do outro, esse conjunto de vetores vai ser LD, tá? Só mais um exemplo aqui. Então, verifique esses vetores aqui, por exemplo, 1, 2, 1, aqui, menos 1. Vou colocar outro vetor aqui. 1, 2, 3. Tá. Vamos fazer mais exemplos, vamos fazer sempre mais exemplos, tá? E aqui nunca vou conseguir esgotar todos os exemplos, tá? Ok. Esse vai ser o nosso último exemplo de hoje, tá? Tentando aplicar a nossa última observação.
Bom, verifiquemos se esses vetores são LI ou LD. Bom, para isso, né, calculamos o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3. Agora, por que 3? Né, porque são 3 vetores e cada um tem 3 componentes, tá? Então, por isso que eu preciso que eles sejam 3 vetores em I3, né? Então, eu escrevo 1, 2, 1. E aqui você vai ter menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Ó, aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, o que vocês acham? São LI ou são LD? Esses vetores são LI ou LD? Para isso, eu verifico o determinante. Quanto vale o determinante? Quanto vale esse determinante? Quanto vale esse determinante? Ninguém? Vocês estão aí, né? Bom, como essa linha, cadê? Essa linha, se você observa, é múltiplo dessa, o determinante vale 0. Portanto, não preciso fazer muita conta agora. Portanto, os vetores acima, os vetores do problema, né, são LD. Ótimo. E eu vou ficar por aqui, tá? Nossa aula termina nesse momento, ok? Se tiver alguma pergunta, eu respondo. Você tem alguma pergunta? Não? Eu vou parar a nossa gravação.